Louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra do Senhor se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Louvado seja o santo nome do Senhor para todo o sempre. Aleluia. Então, meus amados irmãos, amigos que nos ouvem, nós temos, portanto, esta palavra para nossa meditação. E tomando como base essa palavra, vendo os homens que sempre oram e oraram no passado, exemplo do que Cristo nosso Senhor nos dá, por que Daniel não fechou as janelas? A história mais conhecida da vida do profeta Daniel é sobre a noite que ele passou numa cova de leões. Depois de resumir a história, vamos, portanto, meus irmãos, refletir no motivo de Daniel deixar as janelas da sua casa abertas. Daniel foi levado ao cativeiro babilônico cerca de 605 anos antes de Cristo. Glória a Deus. E passou o resto da sua vida longe da sua terra natal. Ele foi formado para servir na administração do governo e continuou na Babilônia durante o resto da história daquele império. Quando a Babilônia caiu, Daniel ainda estava vivo e foi reconhecido no novo governo por sua fidelidade e também competência. Glória a Deus. Ele logo foi colocado numa posição importante no seu governo. Esta ascensão de Daniel provocou inveja entre outros oficiais do governo e procuraram, por meio de uma forma, querer destruir, para derrubar este judeu. Perceberam que o único ponto vulnerável de Daniel seria a sua fé. Glória a Deus. Assim, tramaram contra ele. Vulnerável, lembre, não para com Deus, mas para que ele encontrasse, portanto, uma forma de uma trama, uma falsidade contra ele, que é sempre pessoas ruins que procuram contra aqueles que servem a Deus. Persuadiram o rei a assumir um decreto que proibia que seus sujeitos fizessem qualquer petição a outros poderes a não ser ao próprio rei. A cilada estava pronta para Daniel. É assim que o inimigo faz. Quando você pensa que está tudo muito bem, tem alguma cilada e alguma coisa ao contrário. E quando você vê isso aí, é coisa do inimigo, usando pessoas invejosas, pessoas ruins. Daniel costumava orar ao Senhor 3 vezes por dia com as janelas da sua casa abertas. Mesmo sabendo do decreto do rei, ele continuou orando da mesma maneira de sempre. Glória a Deus. E seus rivais conseguiram o motivo desejado para prendê-lo. Aí sim, o rei gostava de Daniel e não queria aplicar a pena prevista nas suas mãos. Estava atadas pela lei, porque tinha ele uma lei dos medos, dos persas, que não podia ser revogada. Então Daniel foi jogado aos leões, onde Deus, o que aconteceu? O protegeu. Aleluia. Às vezes temos pessoas revoltadas, com raiva, pessoas mentirosas, pessoas que estão aí invejosas contra você, contra quem quer que seja, com o seu crescimento, com o seu andar na presença do Senhor. Mas nós sabemos que Deus nos protege, aleluia. Sabemos que tudo deu certo, mas ainda ficamos com uma pergunta. Por que Daniel não fechou as janelas? Foi o que nós falamos. Porque, com certeza, ele entendeu que as orações
são para Deus e não, é claro, é uma oração para Deus e não para os homens. Louvado seja o Senhor. Então Deus não ouviria suas orações em secreto? O próprio Jesus ensinou. Essas perguntas se tornam ainda mais interessantes à luz do ensinamento de nosso Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mais de 500 anos depois, Jesus repreendeu os religiosos da sua época, condenando suas práticas de orações, e ele disse: e quando orardes, não sejais como os hipócritas nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fecha a tua porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Está lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 6. Então, se Daniel tivesse orado em secreto, como Jesus disse, não teria passado aquela noite com os leões famintos. Por que ele não o fez assim? Será por quê? Por que ele não fez isso? Então, ironicamente, nós vamos ver aqui, a resposta se encontra neste mesmo ensinamento de Jesus. O problema é com as orações dos hipócritas. Foi o desejo de chamar a atenção para si, negando a glória devida a Deus. Eles não pensavam principalmente em serem ouvidos por Deus, e sim em serem admirados pelos homens. Aí sim, Jesus ensinou sobre a exaltação, sobre a exaltação do Senhor, e exigiu a humildade dos homens. Temos que nos humilhar, diz a palavra de Deus: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, ele a seu tempo vos exaltará. E diz a palavra: os exaltados serão humilhados, os humilhados serão exaltados. Glória a Deus. Daniel, porém, orou com as janelas abertas para quê? Para engrandecer, aleluia, engrandecer o nome de nosso Deus. Mesmo arriscando sua própria vida, ele pensou na glória de Deus e não em benefício próprio. Aleluia. É o que nós podemos descrever sobre o que aconteceu de Daniel não ter fechado as janelas quando orava. Quando oramos ao Senhor, meu irmão, o importante não é o local. Deus aceita orações públicas e particulares e também rejeita orações abertas e secretas. O princípio frisado aqui, tanto no exemplo de Daniel quanto no ensinamento de Jesus, glória a Deus, é o mesmo que precisamos lembrar em todas as nossas orações e em todos os nossos outros atos. A glória pertence a Deus e não a nós. Qualquer pessoa que ora, independente do local e ambiente, para se destacar diante dos homens, peca contra Deus e nega a glória que lhe é devida. Não podemos fazer tal coisa. Deus não ouvirá tais orações egoístas. Glória a Deus. Por outro lado, o servo do Senhor, o Filho de Deus, que ora com sinceridade e humildade e respeita a vontade de Deus, glória a Deus, pode ter certeza, meu irmão, glória a Deus, de que Deus, nosso Senhor, ouve suas petições. Está lá em 1 João 5,14, a palavra do Senhor que diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia. Então temos sim, glória a Deus, temos que ouvir a palavra. Por outro lado, o servo do Senhor, glória a Deus, ele que ora com sinceridade, ora com humildade, ora com respeito e a vontade de Deus. Aleluia. Então, pode ter certeza que Deus, nosso Senhor, ouve sim a sua oração. Aleluia. E é isso que nós queremos chamar a sua atenção. Então, nós temos que orar em qualquer lugar. Mesmo Jesus nos ensinou que nós temos que fechar a porta de nosso quarto, aqui Mateus 6, 5 a 6, e quando orardes, não sejais como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, orarás a teu pai que está em secreto,
e teu Pai que te vê em secreto recompensará. Aleluia. Então, mesmo Jesus tendo ensinado assim, mas nós sabemos que diz a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Aleluia. Orar andando, orar de uma forma em qualquer lugar que você estiver, orando sem cessar. Aí você diz, como eu posso orar? Meu irmão, a pessoa quando vai dormir, a primeira coisa que ele tem que fazer é se colocar de joelhos e orar ao Senhor, agradecendo pelo dia que passou, pelo alimento que foi alimentado, pela a água que bebeu, pela saúde, pelos perigos que passou e veio, portanto, o livramento de Deus. Então você agradece por tudo e Deus está ali pronto a te abençoar. Aí você pede um bom sono e pede para sonhar com a pátria celestial. Quantas vezes temos muitos registros, pessoas, lembramos desse momento, no púlpito do templo, na igreja, nas reuniões, onde nós encontramos pessoas que falamos de Cristo. Ele disse, acordei orando, chorando, dando glória ao nome do Senhor. Então é possível sim você orar, por onde andar orando. Então Jesus mostrou, dentro do seu quarto, mas podemos orar em todos os lugares. Isso porque Jesus falou assim, para que a gente não seja como os hipócritas que ficam nas praças, nos cantos das praças, nos lugares para serem vistos pelos homens, que nós não devemos fazer isso, mas orar em espírito, orar e glorificar e exaltar o santo nome do Senhor, adorando o Senhor em espírito e em verdade, porque está escrito em João capítulo 4, versículo 24, glória a Deus, aleluia. Que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, adore a Deus, meu irmão. Vamos continuar adorando, bendizendo o santo nome do Senhor, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu. Nesse momento, meu Pai, estamos aqui, ó Deus, concluindo com esta mensagem, pedindo a Tua bênção em favor daqueles que nos ouviram e que nos ouvem, que o Senhor venha abençoar poderosamente, Pai querido, tantos quanto vieram ouvir esta mensagem, abençoar de uma forma especial, ó Deus, suprindo as necessidades e dando liberdade, entendimento para que eles possam orar, falar contigo e automaticamente, Pai, o Senhor com o amor que tanto tem demonstrado possa responder a cada um. Em o nome de Jesus te peço, em o nome de Jesus nós te agradecemos desde agora e para sempre. Amém.